Quantas pessoas conhecem um Deus vivo e genuíno, não religião. De religião o mundo está por aqui. Eu estou falando de uma relação viva com Deus, em que a pessoa aprende que ela pode entrar lá no quarto dela, se ajoelhar na presença de Deus, ouvir o que Deus tem para ela, receber da parte de Deus e desfrutar de esperança, de paz. Amado, o povo está desesperado porque não tem paz no coração. A cada 10 minutos tem um novo milionário no Brasil e tem gente desesperada ainda com dinheiro no bolso, angustiado de alma. Gente que tem dinheiro não tem nem com quem celebrar o dinheiro que tem, solitário, medo dos amigos, porque pensa que agora todo mundo está com ele porque está com conta do dinheiro, e às vezes é mesmo. Mas quando a gente encontra Cristo, a paz, a alegria, a celebração, a júbilo, a esperança. Eu posso olhar para o dia mal e dizer, tá bom, o dia está mal, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Quando é isso, amado? Quando eu dou fruto, quando eu gero pessoas para Cristo. Que esse ano de 2012 você possa engajar na operosidade de Deus na sua vida e na vida de outros. Que você seja um sinal de paz, de alegria, de esperança na vida de alguém. E quando Deus está dizendo sobre dar o fruto, de trabalhar, e aí é trabalho mesmo. Esses dias eu falei, fiz uma afirmação, e depois alguém disse, o que o pastor falou estava errado. Que eu falei que nós nascemos para trabalhar. Fomos criados para o trabalho. E muita gente acha que não, que trabalho é fruto do pecado. Mas é porque às vezes a gente não lê direito a Bíblia. Porque lá em Gênesis, e eu estou escrevendo um artigo que eu vou colocar lá no blog sobre isso. Eu estava até lendo o livro do Mário Sérgio Cortella, ele estava falando sobre a sua obra. Um livro bom, compra, indico para você. É um filósofo, teólogo que tem aí, e educador. E ele aí fala, o cristianismo, assim como o judaísmo, vê o trabalho como pena, como penalidade, fruto do pecado. Não é. Quando Deus criou todas as coisas, e ele disse que já tinha criado sementes, já tinha colocado tudo, ele diz assim, e Deus não tinha feito chover, para que aquela terra não brotasse, porque não havia quem lavrasse a terra. O que significa lavrar a terra? Trabalhar a terra. Então está dizendo que quando Deus criou o homem, Ele possibilitou que a semente germinasse, porque agora tinha alguém que trabalharia a terra. Então Deus tem um processo de trabalho, tanto é que Jesus diz assim, o meu pai trabalha até hoje. Agora tem gente que se tornou escravo do trabalho, e é esse o problema do pecado. Sabe onde o trabalho nos escraviza? Quando nós pensamos em remuneração, em salário, porque lá diz, no pecado diz o quê? Olha, agora do suor do seu trabalho, você vai comer. Porque antes o homem ia comer da onde? Do jardim. E da onde que viria o fruto que ele comeria? Do jardim. E o que o homem estaria fazendo no jardim? Trabalhando. O que mudou? A percepção agora da remuneração. Quanta gente é escravo da remuneração? Está fazendo o que faz só por causa do dinheiro. Então o objetivo já não é mais fazer a obra de Deus. Não é a obra de Deus de se tornar um pastor, um missionário. É a obra que a sua vida vai ficar pronta quando você morrer. Agora tem muita gente morrendo com a obra inacabada. Por quê? Porque não se dedicou a conhecer a obra que Deus quer operar e realizar através de sua vida. Gente que está deixando a vida correr. Por isso que Jesus está dizendo, se você estiver ligado ao Pai, o seu trabalho é fruto do trabalho do meu pai que é agricultor, e o fruto na sua vida vai ser revelado conforme o que o agricultor deseja. E quando você der o fruto que o agricultor deseja, você vai ser realizado na vida. Tem muita gente que tem sucesso aos olhos dos homens, que outros homens cobiçam o lugar que ele está, e é frustrado na sua história. Não é realizado na sua obra. Está cheio de dinheiro, cheio de fama. É como alguém, um cantor, que canta uma música que todo mundo quer ouvir, porque ele quer o dinheiro. Ele deixa de cantar o que ele gostaria de se expressar.
Entende o que Deus quer falar conosco hoje? Se eu não estiver ligado a Jesus, eu vou fazer coisas por mim mesmo. E aí Ele está dizendo que se eu fizer coisas por mim mesmo, não vai ter alegria. Qual a obra de Deus na sua vida? Qual o fruto que Deus quer colher na sua vida? E aí quando a gente olha aqui, que é a ordem de Jesus, então Deus tem uma obra, tem uma ordem. Lá em Mateus 28, verso 18 em diante, diz assim: então Jesus aproximou-se dos seus discípulos e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Lembra lá de Jesus falar? Se der o fruto e vocês permanecerem em mim, meu Pai permanecerá em vós, o amor do meu Pai em vocês. E agora Ele está dizendo: eu vou estar com vocês quando? Quando vocês estiverem fazendo discípulos de todas as nações da terra. O que é fazer discípulos, amado? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No verso 20 diz: ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Então qual é o ensino que nós temos que fazer, amado? Ensinar as pessoas a obedecer quem? A gente? Então quando eu tenho que ir lá falar com os meus filhos, não adianta falar o que eu acho, tem que falar o que a Bíblia diz. Eu tenho que ensinar os meus filhos a verdade. Eu tenho que ensinar os meus discípulos a verdade. Eu tenho que ensinar a minha igreja, a minha congregação a verdade. E aí Paulo, escrevendo ao Tito, ele diz assim no verso 5 do capítulo 1: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu os instruí. O Paulo sistematizou a ordem de Jesus. Jesus diz: vocês têm que ir por todas as nações fazendo discípulos. O Paulo agora diz: como nós vamos fazer isso? Nós vamos estabelecer igrejas em todos os lugares. Nós vamos caminhar e dar testemunho em todos os lugares. Para isso eu preciso de lideranças. Então ele diz: você vai estabelecer pastores de cidade em cidade, para que fique em ordem o que ainda não está. Então quando nós estamos pensando em dar frutos, irmãos, como igreja, Deus falou conosco que nós precisamos multiplicar congregações, comunidades. Hoje o Ministério Sal da Terra, nós temos 20 anos. Nós estamos hoje pouco mais de 90, quase 95, acho que cada dia, mais ou menos isso, 95 igrejas. Alguns anos atrás, estava eu, o pastor Maurício, o pastor Alexandre, nós fomos fazer um curso. Deus nos agraciou com um curso. Recebemos uma bolsa de estudos, de treinamento e capacitação no Instituto Haggai. O Haggai é um dos institutos mais reconhecidos mundialmente falando de treinamento de líderes. Tivemos a oportunidade de passar um mês fazendo o curso. E alguém falasse assim: nossa, fazendo curso de igreja? Só que era no Havaí. Então nós ficamos lá 30 dias sem esposa, sem ninguém, fazendo um curso. E Deus nos desafiou muito lá. Nós oramos e Deus começou a falar a respeito de deixar um legado. Como nós fazemos? Nós estamos à frente de uma igreja, de uma comunidade, uma igreja importante, relevante no cenário da cidade que nós estamos. Mas como a gente vai deixar um legado maior para as gerações? E Deus começou a falar sobre fazer discípulos. E a pergunta era: quantos homens e mulheres eu seria capaz de impactar com a minha vida, para que eles também apaixonassem pela obra de Deus, e também fossem capazes de apaixonar outros através da sua vida? Que está lá em Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no verso 2 do capítulo 2, diz assim: as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Então o desafio para nós agora era o quê? Encontrar homens e mulheres fiéis, que sejam ensináveis, e que sejam também capazes de ensinar a outros. Porque assim o Evangelho vai ser comunicado como tem sido comunicado até hoje, 2000 anos depois do nascimento de Jesus. Alguém que recebeu essa graça, compartilha com outro, que mais outro. Então a pergunta ficou: quantos discípulos nós damos conta de fazer na nossa vida, na nossa existência? Presunção, porque a gente imagina um tanto que a gente vai viver. Mas quantas pessoas eu seria capaz de impactar, de repartir Cristo, de lembrar que Deus tem uma obra e que é o momento de fazer? E nós começamos a sonhar.
com muitos discípulos. Alguns anos atrás, Deus nos deu a visão que nós poderíamos, na primeira etapa, plantarmos 250 igrejas. Nós tínhamos na época 300 líderes reunidos num retiro, num acampamento onde a gente trouxe esse número. Se nós já tínhamos 300 líderes, parte daqueles líderes começassem a entender a importância disso, começassem a dedicar a sua vida, multiplicassem pequenos grupos, desses pequenos grupos tornassem congregações, essas congregações fossem centros de treinamento e capacitação para enviar mais outros homens para regiões mais distantes, seja da cidade, seja da região, seja de outra nação. Então nós temos trabalhado para alcançar 250 novas igrejas na nossa vida. Eu sei que Deus vai dar muito mais, mas Deus quer que você tenha parte no que Ele está fazendo. Deus entende que trouxe você nesse lugar. Se Deus está te trazendo para congregar nesse lugar, é porque há virtude na sua vida, há dons, talentos que Deus quer que você utilize na vida da congregação para revelar ao mundo o amor do Pai, cumprindo assim o grande comissionamento. Se alguém te perguntar assim, qual a grande comissão que Jesus nos deu? Né? Quanto você vai ganhar de lucro? Não. Tem muita gente achando que o Evangelho vai ganhar dinheiro com o Evangelho. Nada disso. A grande comissão é o que Jesus nos comissionou a fazer, o que Jesus nos ordenou a fazer. Sabe o que Jesus nos ordenou a fazer? Ide por todas as nações, fazendo discípulos, ensinando a guardar tudo que eu vos ensinei, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus está abrindo as portas da África para nós. Deus vai levantar homens e mulheres para se apaixonarem por aquele país. Gente que vai querer dar a vida num lugar como esse, para formar tantos outros líderes que vão também dar a sua vida. Frutificar. O dia que você ficar, talvez você seja um homem de negócio, e você pode fazer parte disso. Você pode ser um financiador da obra de Deus. Desafio a você a colocar valores diante de Deus, e Deus vai prosperar o seu caminho. A minha oração é para que Deus tire o dinheiro da mão do ímpio e coloque na mão daquele que serve a Deus, para que o propósito do recurso seja viabilizar a discipular nações. Quem quer ver as nações discipuladas? Quem quer ver uma grande obra de Deus enquanto você está vivo, enquanto seus olhos contemplam? Eu quero. Então, amado, está na hora de você dar o fruto que Deus quer encontrar na sua história. Amém?